E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar dos maiores mistérios ufológicos do mundo? Isso mesmo, hoje eu vou falar sobre os casos mais intrigantes e misteriosos envolvendo objetos voadores não identificados e possíveis contatos com seres de outros planetas. Começando com o clássico incidente de Roswell, ocorrido em 1947 nos Estados Unidos, onde há relatos de que uma nave extraterrestre teria caído na região e corpos de alienígenas teriam sido encontrados. O incidente de Roswell é considerado um dos casos mais famosos e controversos da ufologia. Tudo aconteceu em 1947, quando um objeto voador não identificado supostamente caiu em uma fazenda próxima a Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos afirmou que se tratava de um balão meteorológico, mas com o tempo surgiram muitas teorias de que, na verdade, se tratava de uma nave espacial de origem extraterrestre. Há relatos de que corpos de seres extraterrestres teriam sido encontrados no local. O caso gerou muita controvérsia e especulação ao longo dos anos, com muitas pessoas acreditando que o governo americano estaria escondendo informações sobre o ocorrido. Em 1994, o governo dos Estados Unidos divulgou um relatório que afirmava que o objeto era, de fato, um balão meteorológico. Porém, muitos continuam acreditando que se trata de uma grande conspiração e que o governo está escondendo a verdade sobre a queda de uma nave extraterrestre em Roswell. Há muitos livros, documentários e filmes que exploram essa teoria, e o caso continua a despertar o interesse e a curiosidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Outro caso famoso é o Triângulo das Bermudas, uma região do Oceano Atlântico com diversos desaparecimentos de aviões e navios que muitos relacionam a atividades alienígenas. O Triângulo das Bermudas é uma área geográfica do Oceano Atlântico, situada entre Miami, Estados Unidos, Bermudas e Porto Rico, que ficou famosa por ser palco de inúmeros desaparecimentos de navios e aviões, muitos deles sem explicação aparente. A área é conhecida por ser um cemitério de embarcações e aeronaves que desaparecem misteriosamente, levando muitos a especularem sobre a possibilidade de atividades paranormais ou até mesmo extraterrestres na região. No entanto, as causas reais desses desaparecimentos continuam sendo objeto de discussão e investigação. Há diversas teorias que tentam explicar o mistério do Triângulo das Bermudas, desde fenômenos climáticos extremos, passando por falhas mecânicas e até por supostos experimentos secretos do governo norte-americano. No entanto, nenhum consenso foi alcançado até o momento e o Triângulo das Bermudas continua sendo um enigma para muitos. Mas não para por aí, pessoal. Temos também os relatos de abduções alienígenas, onde pessoas afirmam terem sido levadas a bordo de naves espaciais e submetidas a experimentos médicos. Abduções alienígenas são eventos em que pessoas relatam terem sido levadas contra sua vontade por seres extraterrestres a bordo de naves espaciais. Essas experiências geralmente incluem o relato de procedimentos médicos ou experimentos realizados pelos seres alienígenas, que muitas vezes envolvem a coleta de amostras de tecido humano, implantação de dispositivos ou instrumentos médicos, e em alguns casos, a realização de procedimentos cirúrgicos. As descrições das abduções alienígenas podem variar bastante, mas muitos relatos incluem a sensação de ter sido submetido a exames médicos dolorosos, a visualização de salas cirúrgicas e seres extraterrestres com características incomuns, como olhos grandes, cabeças grandes e corpos magros. Contatos imediatos são encontros entre humanos e objetos voadores não identificados, OVNIs, ou seres extraterrestres. O termo contatos imediatos foi popularizado pelo astrônomo e ufólogo J. Allen Hynek, que os dividiu em 3 tipos diferentes, com base na proximidade do encontro. Item contatos imediatos de primeiro grau, envolvem a observação de um OVNI a uma distância próxima o suficiente para que o observador possa distinguir características específicas, como a forma ou a cor. Item contatos imediatos de segundo grau, envolvem evidências físicas de um encontro, como queimaduras no solo, danos em plantas ou animais, ou interferência eletromagnética. Item contatos imediatos de terceiro grau, envolvem o avistamento de seres extraterrestres ou entidades biológicas em relação direta com o OVNI.
Posteriormente, INEC acrescentou mais duas categorias. Item contatos imediatos de quarto grau, envolvem abduções alienígenas ou experiências em que um indivíduo é levado a bordo de um OVNI. Item contatos imediatos de quinto grau, envolvem a comunicação direta entre seres humanos e seres extraterrestres. Em resumo, os contatos imediatos são categorias que descrevem diferentes tipos de encontros entre humanos e seres ou objetos extraterrestres, cada um com características específicas e diferentes níveis de proximidade ou evidência física. As abduções alienígenas são objeto de muito debate e controvérsia na comunidade científica e entre os ufólogos. Enquanto alguns acreditam que essas experiências são evidências de que seres extraterrestres estão visitando a Terra e realizando experimentos em humanos, outros argumentam que esses relatos podem ser explicados por fenômenos psicológicos, como a sugestão e a ilusão. De qualquer forma, as abduções alienígenas continuam sendo um tema fascinante e intrigante, e muitas pessoas ao redor do mundo continuam relatando experiências que podem ser classificadas como abduções alienígenas. E os misteriosos círculos nas plantações, os famosos crop circles, que muitos acreditam serem criados por seres de outros planetas. Os misteriosos círculos nas plantações, também conhecidos como agroglifos, são padrões geométricos que aparecem em campos de cultivo em todo o mundo. Esses círculos geralmente consistem em áreas circulares ou elípticas de plantas achatadas, que parecem ter sido esmagadas ou dobradas em um padrão regular. Desde a década de 1970, os agroglifos têm sido associados a fenômenos paranormais ou extraterrestres, e muitos acreditam que eles são o resultado de atividade alienígena. No entanto, a maioria dos cientistas acredita que os agroglifos são criados por seres humanos. Os agroglifos geralmente aparecem durante a noite e muitas vezes são acompanhados por relatos de luzes misteriosas ou de objetos voadores não identificados, OVNIs, na área. A teoria mais comum é que os agroglifos são feitos por artistas ou grupos de pessoas que usam tábuas e cordas para dobrar as plantas em padrões complexos. Alguns argumentam que os agroglifos são uma forma de arte pública ou uma forma de expressão política. No entanto, mesmo que os agroglifos sejam feitos pelo homem, ainda existem muitas questões em aberto sobre a origem e a finalidade desses padrões. Alguns sugerem que os agroglifos têm uma conexão com a geometria sagrada ou são um sinal de uma inteligência superior, enquanto outros simplesmente os veem como uma forma de arte. Os agroglifos continuam sendo um mistério intrigante, e muitas pessoas ao redor do mundo continuam a estudá-los e tentar entender seu significado. E o que dizer dos OVNIs em forma de charuto, avistados em diversas partes do mundo? Embora não haja explicação conclusiva sobre a origem ou natureza desses objetos, muitas teorias têm sido propostas. Alguns acreditam que os OVNIs em forma de charuto são naves espaciais extraterrestres, enquanto outros argumentam que eles são uma forma de fenômeno atmosférico ou mesmo uma ilusão óptica causada por condições climáticas específicas. Alguns dos relatos mais famosos de OVNIs em forma de charuto incluem o incidente de 1952 em Washington, D.C., onde um grande número de OVNIs em forma de charuto foram relatados nos céus da cidade, e o incidente de 1997 em Phoenix, Arizona, onde milhares de testemunhas relataram ter visto um objeto em forma de charuto voando baixo sobre a cidade. Embora os OVNIs em forma de charuto permaneçam um mistério, eles continuam a intrigar e fascinar muitos entusiastas da ufologia e pesquisadores. A busca por respostas sobre esses objetos continua, com muitas pessoas dedicando suas vidas a estudar e documentar esses fenômenos. E da Área 51, base militar dos Estados Unidos no deserto de Nevada, que é cercada de mistérios e teorias envolvendo tecnologia alienígena? A Área 51 é uma instalação militar altamente secreta localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. A área é conhecida por ser o centro de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias militares avançadas, e por muitos anos, foi objeto de teorias da conspiração e especulações sobre atividades secretas relacionadas a OVNIs e vida extraterrestre. Oficialmente, a Área 51 é conhecida como base da Força Aérea de Nevada, e é operada pela Força Aérea dos Estados Unidos. A área é altamente restrita,
e a entrada é fortemente guardada. Não é permitido o acesso público à área, e até mesmo os militares que trabalham lá são submetidos a verificações rigorosas de segurança. A área ganhou fama na década de 1950, quando foi usada para testar aeronaves secretas, incluindo o avião espião UV-2. A partir daí, muitas outras tecnologias militares avançadas foram desenvolvidas na área, incluindo o avião furtivo F-117 Nigel. A Área 51 também é famosa por suas conexões com a ufologia e a vida extraterrestre. Teorias da conspiração sugerem que a área é usada para abrigar tecnologia alienígena e realizar experimentos com OVNIs capturados. Embora não haja evidência concreta para apoiar essas teorias, a área continua a ser objeto de especulações e fascinação em torno de fenômenos extraterrestres. Em resumo, a Área 51 é uma instalação militar altamente secreta, que tem sido usada para testar tecnologias militares avançadas e que, ao longo dos anos, tem sido associada a teorias da conspiração e especulações sobre atividades secretas relacionadas a OVNIs e vida extraterrestre. Temos também as luzes de Fênix, um avistamento em massa de luzes no céu da cidade de Phoenix, no Arizona, em 1997, que muitos acreditam serem naves extraterrestres. As luzes de Fênix de 1997 foram um fenômeno que ocorreu em 13 de março de 1997, quando milhares de pessoas relataram ter visto uma série de luzes brilhantes no céu noturno sobre a cidade de Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. As luzes foram observadas por testemunhas em todo o estado, incluindo residentes, policiais e pilotos de avião, e foram descritas como uma formação em forma de V ou uma linha reta de luzes brilhantes, que se movia lentamente pelo céu antes de desaparecer. O evento atraiu uma grande atenção da mídia e gerou muita especulação sobre a natureza das luzes. Alguns acreditavam que as luzes eram OVNIs ou naves espaciais extraterrestres, enquanto outros argumentavam que era uma formação de aviões militares ou balões. O incidente das luzes de Fênix de 1997 é considerado um dos eventos mais notáveis e bem documentados da ufologia moderna. Várias teorias foram propostas para explicar o fenômeno, incluindo explicações convencionais, como aviões militares e balões, e explicações mais especulativas, como a presença de naves extraterrestres. Embora o mistério das luzes de Fênix de 1997 ainda não tenha sido completamente resolvido, o evento continua a fascinar muitas pessoas e permanece um dos mais famosos e intrigantes avistamentos de OVNIs na história moderna. E não podemos esquecer do caso Varginha, ocorrido no Brasil em 1996, quando 3 meninas afirmaram ter visto um ser estranho em Varginha, Minas Gerais. O caso Varginha foi um evento ocorrido em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, em Minas Gerais, Brasil. O incidente envolveu relatos de avistamentos de criaturas estranhas, possivelmente extraterrestres, por vários moradores da região. De acordo com relatos, 3 criaturas estranhas, com cerca de 1 metro de altura, pele escura, olhos grandes e vermelhos, e um odor forte, teriam sido avistadas por moradores da cidade. Alguns dos avistamentos teriam ocorrido perto de uma área militar, onde acredita-se que as criaturas teriam sido capturadas. O caso chamou a atenção da mídia nacional e internacional, e levou a investigações por ufólogos e investigadores de OVNIs. Muitas teorias foram propostas para explicar o incidente, incluindo a possibilidade de que as criaturas eram seres extraterrestres que haviam caído em terra ou estavam explorando a região. Embora muitos tenham criticado o incidente como uma farsa ou confusão com animais comuns, muitos moradores da cidade permanecem firmes em suas alegações de terem visto criaturas estranhas. O caso Varginha continua sendo um dos casos mais famosos de avistamentos de OVNIs no Brasil e é frequentemente citado como um exemplo de evidência de vida extraterrestre na Terra. Por fim, o incidente de Rendlesham, ocorrido em 1980, na Inglaterra, quando militares da base aérea de Bentwaters relataram ter visto um objeto estranho no céu e terem investigado a área, sendo um dos casos mais bem documentados da ufologia.
Os eventos começaram quando um grupo de militares foi enviado para investigar luzes estranhas na floresta. Lá, eles relataram ter encontrado uma nave em forma de triângulo que emitia luzes brilhantes. Um dos militares chegou a tocar o objeto e descreveu sua superfície como áspera como lixa. Pouco depois, a nave teria decolado, deixando para trás marcas de queimaduras no solo. No dia seguinte, um segundo avistamento ocorreu, envolvendo mais testemunhas militares, que relataram ver luzes estranhas em uma área da floresta próxima à base. Uma investigação foi iniciada pelas autoridades militares, mas o incidente foi rapidamente classificado como um falso alarme. No entanto, as investigações continuaram por anos e os relatórios de testemunhas e evidências físicas, como marcas no solo, permaneceram inexplicados. Muitos ufólogos consideram o incidente de Rendlesham como um dos casos mais convincentes de avistamentos de OVNIs na história, e há muita especulação sobre o que realmente aconteceu na floresta de Rendlesham em dezembro de 1980. E aí, pessoal, qual desses mistérios ufológicos mais intriga vocês? Deixem seus comentários aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre o universo misterioso e fascinante da ufologia.